Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Laboratório de Controle 1. Essa aula é correspondente ao experimento de resposta ao degrau, que a gente vai analisar, através até mesmo de um sinal já experimental, como obter os parâmetros correspondentes à função de transferência, isto é, tanto o ganho em malha aberta, quanto a constante de tempo, o tal. Porque nós vamos agora, diferente dos primeiros experimentos, nós vamos analisar agora o regime transitório, certo? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Ok, pessoal? Nós vamos analisar o que a apostila diz sobre essa parte do conteúdo. Deixa eu fechar aqui. Pegar a apostila. Tá bom? Eu acredito que o áudio não esteja muito alto, mas aí, se vocês ouvirem com fone de ouvido, ajuda bastante. Eu vou tentar falar o mais alto que eu puder aqui e mais perto aqui para poder ficar mais claro. Deixa eu ver aqui. Abrindo Adobe, que fica mais fácil. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok, tá? Então, o que acontece? Esse experimento, a gente está onde? A gente está aqui, ó, resposta ao degrau, olha só. Cadê? Experimento para determinação de KA aqui, ó. Usando a resposta ao degrau, certo? Eu acredito que isso daqui também exista aqui, ó, na página 56, tá? A gente vai aqui na página 56 e 56 do PDF, não, 58. Então é referente aqui, ó, a essa página aqui, ó, tá vendo? A página 56, correto? Então, o que acontece? Então, a gente tem considerar um slit, né, um sistema linear invariante no tempo de primeira ordem. Se a gente fizer isso, vai dar uma resposta a um degrau de amplitude A, seguindo a equação 3,40, que é basicamente Ka, né? Considerando que K é o ganho, A é o tamanho do degrau, certo? E tal é a constante de tempo. Essa aqui é a equação correspondente à saída, né? Então, a primeira coisa já que eu quero que vocês façam, eu vou escrever direitinho, é demonstrar essa no preparatório, essa equação, ok? Então, como é que eu vou determinar o parâmetro K? Basicamente, vai acontecer o seguinte, é só você pegar o regime permanente, né? Então, suponha aqui que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, não é assim, não escrever. Deixa eu ver onde é que era, eu não lembro onde é que era que eu podia escrever. Enfim, depois eu escrevo. Eu estou sem a caneta, mas eu consigo editar aqui mesmo no Microsoft. Aqui já é o preparatório já estou explicando como é que faz na resposta ao degrau, é bem tranquilo de fazer, né? Mas eu quero que isso contenha no preparatório. Mas o mais importante é o seguinte, a resposta ao degrau, então, basicamente você vai fazer o seguinte, você vai dar um degrau, perdão pelo desenho, não vai ficar muito bom, você vai ter como resposta lá um sinal ruidosinho, assim, a gente vai ver, correspondente à saída. Então, você vai dar aqui, né, um degrau de amplitude A, né? E você vai receber aqui, ó, você vai ter aqui uma resposta aqui, y de infinito, né? Que vai ser basicamente um ganho vezes o A que você já tinha, certo?
Uma coisa muito importante nesse experimento é o seguinte, é que a gente tem lá se vocês lembrarem do experimento anterior, a gente determinou uma região linear. Então, a gente falou assim, olha, essa daqui, ó, é uma zona morta, isso aqui não presta, isso aqui eu não vou usar, não. Então, a gente determinou lá, basicamente, né, que, por exemplo, de 5 volts para cima, mais ou menos, é que começa a região linear. Então, quando você for lá no experimento, fazer o experimento na prática, você vai ter que colocar o degrau, por exemplo, suponha que eu vou colocar um degrau, por exemplo, de 5 volts. Então, eu vou colocar de 5 volts até 10 volts, para eu ter uma amplitude de 5. Uma outra coisa importante é a seguinte, vocês têm que saber exatamente quanto é esse área, é fundamental para descobrir quanto que vale o carro, porque senão vocês não conseguem fazer a conta. Então, lá no osciloscópio, você tem que ver, ou você salva essa figura aqui no osciloscópio, ou você, lá na hora mesmo, você vê exatamente quanto deu esse ganho aqui, quanto deu, desculpa, esse ganho não, quanto deu essa entrada aqui. Você tem que saber esse valor. Eu vou fazer um exemplo e eu vou colocar como exemplo esse cara com entrada 6, tá bom? Eu vou colocar de 5 até uns 11, tá? Isso é indiferente. Agora, o ideal é que seja um tamanho grande, por quê? Para vocês não ficarem dependentes do ruído. Se o ruído não ser... Se for um degrau, por exemplo, de 1 volt de amplitude, vocês vão ficar praticamente só com ruído. Também é outro conselho importante que eu vou dar, é que vocês, na hora de fazer o experimento, que vocês apareçam na sua tela inteira, praticamente, a saída, a resposta ao degrau. Não, quanto menor ela tiver na tela, menos informação você vai ter, porque você vai ter, dependendo da escala, poucos pontos, né? Ou então você vai ficar muito dependente do ruído. Então, quando a escala maior, você consegue pegar mais pontos. A gente vai ver isso, tá bom? Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vai ficar alguma coisa assim, ó. Eu acho que tá aqui. Nesse aqui. Ó, tá vendo? Vou mostrar para vocês. Ó. Então, fica alguma coisa assim. Esse dado, né, eu fiz um degrau de 5 a 11, alguma coisa assim, e esse degrau foi o degrau da resposta. Alguns conselhos para pegar. Isso daqui não é um excelente sinal, porque o ideal era que eu conseguisse botar ele inteiro na tela, maior, né? Assim, que esse pedaço aqui, por exemplo, que está na escala de 5, era melhor que ficasse na escala de 2, por exemplo, e eu viesse com o osciloscópio e colocasse esse sinal mais para baixo, que eu pegaria mais, né, dele, ele ficaria amplificado na minha tela, e eu conseguiria ver direitinho. Outra coisa muito importante é isso daqui, ó, é vocês pegarem a escala, porque quando vier no osciloscópio, não vai vir com essa escala. Você tem que saber que cada quadradinho corresponde a 100 milissegundos e cada quadradinho aqui corresponde a 5. Você está vendo que esse cara daqui, ó, se você for olhar aqui, ó, que esse cara aqui corresponde a 5, né? Então 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 e 6, é, esse cara, exatamente. Desculpa, não, falei errado. Esse cara daqui é 5 completo, né? Cada quadrado é 5. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, tem 1 volt para cada pedacinho. Né? Tem 1 volt para cada pedacinho. Então, por exemplo, esse pedaço aqui tudo é 5, ó, 5, aí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui é alguma coisa nesse sentido, né? É, é, 14, por ali, né? Pegar o resto do pedacinho. Exatamente. Porque cada pedacinho desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, equivale a 1 volt. Se você pegasse uma escala maior, uma escala menor, né, de 2, ele apareceria mais dele aqui, né? Então, aí você vê o que dá para fazer, tá bom? E esse de 100 milivolts está razoável, tá? Tá vendo? Você tem que pegar ele completo, até ele parecer que ele já está no regime permanente, que aquele desce. O que você vai fazer é dar de entrada, não um degrau, né? Você vai dar de entrada uma onda quadrada, para você ficar pegando várias vezes ali na sua saída, para ele ficar descendo, voltando, alguma coisa assim, né? Você vai dar alguma coisa assim lá de sinal, ó, você vai dar alguma coisa assim. Tá horrível, mas é basicamente isso.
você vai dar uma onda quadrada, né? E a saída é onda quadrada mesmo, isso aqui é constante, é que eu tô com... E aí ele vai fazer alguma coisa assim, né? Aí ele volta, faz isso. Ele vai fazendo... Ele faz isso, depois ele faz isso, ele faz isso, depois ele faz isso. Muito cuidado para você dar tempo dele entrar no regime. Isso é uma fonte de muito de erro. Você só dá um pedacinho para ele voltar já. Ah, mas nem chegou no regime permanente ainda. Ele estava subindo, tá bom? Então, esse é um problema sério. O que interessa? Interessa aqui é o seguinte, ó. A resposta ao degrau, ela vai ficar nesse cara, nesse formato aqui. Pronto. Já dei para vocês de graça o preparatório aí. É só refazer isso aqui na mão, de fazer a resposta e fazer por frações parciais aí, que você mata isso daqui. Tá no livro de controle 1, tá bem fácil de resolver isso daqui. Um método que você pode achar quanto que vale o tal é o seguinte. Bom, antes de falar sobre o tal, vamos falar sobre o K, que o K é um método só. O K tem um grande problema, porque o K ele seria bem fácil de ser resolvido por aqui, ó. O K, então, é o ganho, é o que sai sobre o que entra, né? O que sai sobre o que entra, beleza, isso é o ganho. Então, por exemplo, aqui saiu 6. Desculpa. E aqui entrou 6 e saiu 7, vamos dizer assim. Então, se você for na calculadora aqui, 7 dividido por 6 vai dar 1,17. Então, você achou. Agora, o problema é que tamanho é esse, né? Porque ele tem um problema. Ó. Isso daqui, ó, tá muito ruidoso. Quanto que vale isso daqui, né? Isso é um problema. Quanto é que vale isso daqui? Quando é que ele chegou no regime permanente? Então, bom, o que vocês vão fazer assim? Vocês vão escolher um ponto inicial aqui e vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão escolher esse ponto inicial e vocês vão cortar essa função. O que é cortar? Vocês vão escolher esse novo ponto inicial. Então, tudo que vocês acharam aqui, vocês vão subtrair desse novo ponto inicial. Isto é, esse vai ser o seu novo zero, né? Esse é o novo zero, é só você pegar essa coordenada aqui, ó, TI, né? TI, YI, e diminuir de todo o Y, né? T e Y. Então, se você pegar todos esses pontos e subtrair desse ponto aqui, você vai ficar com um novo zero. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é que, infelizmente, a gente não tem um valor só. Se fosse bonitinho assim, a gente teria um valor só do y de infinito. Ele convergia para um valor só. O problema é o ruído. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher um ponto aqui e você vai falar assim, olha, depois desse ponto aqui já está razoável, de que ele realmente já chegou no regime permanente. Esse ponto, se você olhar aqui, ó, é basicamente o seguinte, ó, um quadradinho 100, 200, 300, 400, 500, 600 já chegou há muito tempo, né? Então, a partir daqui, ele já chegou no regime permanente. Está claro, ó, ele praticamente não muda. Então, a partir daqui, ó, mais ou menos, ó, você já pode considerar que ele está já em regime permanente. Você vai escolher esse ponto e vai pegar. E você tem que cortar também, né? Tem que cortar esse ponto aqui. Ó. Tem que cortar num ponto. Pode cortar qualquer ponto aqui, que só vai perder um pouquinho de dado, mas não tem problema, porque teoricamente isso aqui já chegou num valor único, né? Porque isso aqui já pertence a um outro regime transitório, quando ele desce. Então você corta aqui a função. Tá, e acabou. Você pega, por exemplo, esse pedacinho aqui e fala assim, olha, aqui já chegou. Qual é a média desses valores aqui? Então, exatamente, você vai ter que fazer a média, olha só. Você vai ter que fazer a média. Então, por exemplo, ó, esse valor aqui, na verdade, vai ser a média de todos esses valores aqui. Então, por exemplo, se eu considerei que o regime permanente começou aqui, pronto, o regime permanente começou aqui e acaba aqui, nesse ponto aqui. Todos esses pontos você vai somar todos eles, somar, e dividir pela quantidade, que aí você vai ter uma média de valores, tá? Então é isso que você vai fazer. Aí sim o K vai ser o Y definido da média dividido pela amplitude. Então, quando eu falar nesse tamanho aqui, ó, quando eu falar nesse tamanho aqui, esse tamanho, na verdade, depende dessa média. Então, se for pegar uma média, você vai pegar uma média aqui, né? E desses valores finais aqui, ó, tá vendo? E aí esse tamanho aqui, né, será
tamanho da saída, aí sim será o y de infinito, tá bom? Então, esse vale para todos os métodos, que o único método para se achar k é esse, ponto, tá? Então, de novo, vou voltar aqui. O que, que você vai fazer? Ó? Primeira coisa que você vai fazer é dar um novo zero direitinho para a função, para a saída, um novo zero. A partir disso, você tem um novo zero, aí beleza. Aí você sabe que a entrada, por exemplo, foi 6, e aí você, a partir de um certo ponto, que é o tempo de acomodação, você vai falar assim, olha, a partir desse ponto, já chegou no regime permanente. Depois de 500 milissegundos, com certeza já chegou no regime permanente, tá bom? Olha, então, eu vou, a partir desse aqui, nesse ponto aqui, depois de 500 milissegundos já chegou. Aí, a partir desse ponto, eu pego alguns pontos aqui e falo assim, olha, vou tirar uma média desses pontos. Esse vai ser o meu y de infinito, tá bom? Então, é isso que você vai fazer, ó, tá vendo? O número, ó, n é o número de pontos tais que TI é maior que TS, depois do tempo de acomodação, beleza? Vamos fazer isso. Então, esse é a primeira coisa que vocês vão fazer, tá bom? Outra coisa que vocês vão fazer é o seguinte, então aí vocês vão fazer métodos para achar o tal. O primeiro método, o pior deles, o pior, disparado o pior, é esse daqui, ó. Você, olha, beleza, eu não tenho uma função, quanto que vale o tal, hein? O tal vale, se eu colocar o tal aqui dentro, o tal representa, né, nessa função aqui, o tal representa o tempo em que ele chega em 63% do valor final, que é do y de infinito. Só fazer essa conta, ó, substituir por tal, vai dar 63%. É o método, né, usando 63% da saída. Quer dizer, qual é o ponto em que dá 300%? O problema, vocês vão ver lá no sinal, é que ele vai passar várias vezes por esse ponto. Não porque tem alguma coisa errada, mas por causa do ruído. Então, se tiver um ruído muito grande, muito alto, o que vai acontecer é, por exemplo, você fala assim, olha, ele passou aqui no 63%. Aí, mas quanto que vale o tal? Ele está entre esse ponto e entre esse ponto, porque ele nunca mais passou aqui, mas ele passou várias vezes. Isso é um problema, tá bom? Eu vou mostrar isso depois, tá bom? Um outro método é o método da área. Como é que é o método da área? É o seguinte, também vocês vão ter que provar isso, mas é fácil de provar. Que é o seguinte, olha só, o tal é essa área, olha só, a área não é a área sobre a curva, não, hein? É a área entre o y de infinito e a função, tá? Então, é a área desse, por exemplo, suponha que eu considerei que isso aqui é o tempo de acomodação. Ó, esse ponto aqui é o tempo de acomodação. Se esse aqui é o tempo de acomodação, então eu vou cortar todos esses sinais aqui para frente, não me importa. Vai ser esse grande retângulo aqui, menos a integral, né? Eu vou chamar de área 1, aqui essa área completa, né? Essa área aqui, ó, e essa aqui a área 2, né? Que é a integral. Então, a área 0 vai ser a área 2, área 1, desculpa, menos a área 2, correto? Então, é basicamente isso. E o tal vai ser a área 0 menos o y de infinito, e você já calculou aqui o y de infinito, tá? E você já desprezou, você já considerou um ponto aqui, que é o ponto onde a sua saída já chegou no regime permanente, tá bom? Uma outra forma de você fazer achar o tal, então deixa eu só ver aqui na apostila onde é que está escrito isso, tá vendo? Método da área, essa área aqui, tá vendo? Considere essa área aqui a zero. Se vocês fizerem, calcularem a área, que é a área desse cara daqui, ó, menos, né, desse cara daqui tudo, ó, tá vendo? Menos a área debaixo da curva, né, a integral debaixo da curva, vocês vão achar exatamente isso daqui. Esse Ka é o y de infinito, tá bom? Então, vocês vão achar que, na verdade, o tal é a zero sobre o y de infinito. Basicamente, o que vocês vão fazer é aplicar o degrau de novo, fazer aquisição igual aquela, determinar um instante de TS a partir do qual se considera que esteja em regime permanente. Não vai mudar muito a resposta, porque o ruído é um ruído branco, então tanto faz você pegar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Esse método já vai te ajudar em sentido de fazer as contas. E calcular a área usando essa função trapezier, tá bom?
sendo que você vai pegar os instantes de tempo que são menores que o tempo de acomodação, perfeito? E fazer aquela conta ali. Beleza? Então, a gente vai fazer isso, ó, tá vendo? Então, isso é uma outra coisa que vocês vão fazer com um sinal que eu vou mandar para vocês. Eu vou mostrar o sinal, eu vou mostrar o que eu fiz, tá bom? O outro método, o último método, é o método do logaritmo neperiano, que é basicamente o seguinte, ó, você pega a função, ó, você pega aquela função que você calculou na primeira parte, ó, tá vendo? Aí você faz assim, ó, você passa o y, deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Como é que eu faço aqui, beleza? Só apagar algumas coisas aqui. Pega aquela função, passa o y de infinito para baixo, aí você passa, aí você isola esse exponencial, essa exponencial aqui, ó, isola, então você passa para cá e joga esse cara para lá, tá vendo? Aí você passa o log aqui, a exponencial vai morrer, vai vir esse cara para cá, vai ficar isso daqui, tá bom? Isso aqui também, se tem problema, eu já estou provando, mas só repete no preparatório, tá? Vocês saberem o que estão fazendo. Aí eu multipliquei aqui, ó, isso daqui com isso daqui, tá vendo? Ó? Aí vocês vão ficar com isso daqui. Aí depois eu multipliquei por menos 1. Quando você multiplicar isso por menos 1, isso aqui vai ficar positivo. Só que isso daqui, né? Você multiplicar por menos 1 é um log, menos log de alguma coisa, de AB, né? Passa para cá, né? Então fica log de B sobre A, não é isso? Aí você inverte aqui, tá bom? Aí, bom, se você fizer isso, tá vendo que você meio que linearizou? Olha só, você tem um y é igual, né, a x, não é isso? Então, você pode meter o seu poliajuste. Quer dizer, você bota ó, o poliajuste e esse aqui é o coeficiente da reta. Lembrando, faz um poliajuste ou polifit, né? Poliajuste da primeira parte da matéria, um poliajuste lá do primeiro experimento, com esse y, que na verdade y, não, vamos chamar de y barra aqui, só para você saber o que é, né? O x barra aqui, que é o tempo, né? Esse cara daqui, ó, ele é o seu novo y barra, tá bom? Nessa conta. Aí você faz esse x barra, y barra e 1, né? Que é uma reta, tá vendo? E o coeficiente da reta vai ser o inverso do tal. Então, quando você fizer isso, você vai achar o tal também por aqui. Uma coisa muito importante que é fonte de erro é a seguinte: você necessariamente só pode pegar os pontos em que y de t é menor do que y de infinito. Pô, professor, mas como assim o y de t tem que ser sempre maior do que menor do que y de infinito? Porque se der negativo nessa conta, vai gerar um número, maluco, complexo, e você, né, log de negativo lá dentro, então vai dar um problema sério. Então, você pode pegar os pontos na curva que são necessariamente menores do que y de t. Mas não certo, de y de infinito, y de t que é menor do que y. Mas, professor, o y de t não é sempre menor do que y de infinito? Isso não é verdade, porque como você pegou aqui a média, tá vendo? Como você pegou aqui a média, como o seu sinal é um negócio assim, ó, seu sinal é um negócio todo ruidoso, maluco assim. Então, vai ter um certo ponto, se o seu y de infinito for alguma coisa aqui, ó, quer dizer, tem pontos que passam dele. Então, você vai ter que ver o último ponto aqui que era sempre menor do que ele e falar, ó, vou pegar só esses pontos daqui, onde começou, né? Vou pegar daquele zero que eu falei, só esses pontos aqui. Você só pode fazer a conta com todos os pontos desde o começo, que você chamou do começo, até antes dele passar. Passar por causa do ruído. Passar por causa do ruído, tá bom? Então, essa é uma coisa importante. Se você olhar aqui, você vai ver isso, ó. Esse conselho, ó. Determine o instante TR, qual y de TR é sempre menor do que y de infinito. Isole esses pontos e faça a conta, tá bom? É basicamente isso daí. E aí você... Aqui tem um mínimos quadrados um pouco mais malandro, mas é adaptado, mas nem precisa, já tem um poliajuste. Eu não preciso fazer isso daí. Faz aqui, ó. Outra marginal tal é por meio do método tangente, considerando a abscissa do ponto de interseção da reta tangente no coeficiente angular. Então, basicamente, você pode
você pode fazer... Ah, não, isso aqui é uma outra coisa, isso aqui é outro método. Não precisa fazer isso. Você pode fazer usando mínimos quadrados mesmo, só que sem adaptar para o seu caso aqui. Você já pega o poliajuste já, tá com os pontos e acabou, tá bom? Vamos no MATLAB aqui, que eu tenho todos esses resultados, eu tenho inclusive a função de como fica, só para vocês entenderem bem como é que fica. Então, são 3 métodos para fazer, sendo que um você já sabe que vai dar muito ruim, que é o do 103%. Você vai ver que você vai estar numa região de tal, mas você não vai saber exatamente qual é. Método da área, que vai ser muito bom, e o método do neperiano vai ser muito bom, tá bom? Deixa eu fechar isso daqui. Uma coisa importante é a seguinte, quando vocês forem pegar, vocês podem, olha só, quando vocês forem pegar os dados cadê os dados aqui, ó. Vai vir assim, tá? Vai vir, se você salvar no pendrive, no dia da aula lá, vocês têm que levar pendrive. E um pendrive com o vazio, de preferência. Ou com não muito grande, não muito grande. Mas eu vou levar um para vocês para ajudar aqui. Esse sempre funciona, que é um antigo. Você vai vir com esses 3 arquivos aqui. A imagem não me interessa muito. Só para você saber que está bonitinho, assim, você saber a escala. Mas o que me interessa é esse dado aqui, ó. E esse dado aqui você pode abrir no MATLAB, tá bom? Esse Excel aqui, louco. Ele vai te dar tudo que você precisa, o eixo T, né, o eixo X e o eixo Y. Só que acontece, o ideal é você vir aqui, ó, no MATLAB e abrir o arquivo aqui. Ele vai abrir, ó, se você for botar aqui, ele vai abrir uma tela. Cadê essa tela? Que não tá indo. Aí tá fazendo outra coisa. Deixa eu ver se quero cancelar. Quero cancelar também. Tá, você pode abrir no Excel e ver se salvou, mas o que interessa é abrir aqui no MATLAB, tá bom? Eu deveria ter aberto aqui, deixa eu ver. Não sei porque ele não quer abrir. Aqui. Ele vai abrir nessa telinha, tá vendo? Essa telinha vai ser uma telinha que você vai ter os valores aqui, que na verdade ele agora que abriu. Mas tudo bem. Aí você faz o seguinte, ó. Você vem aqui, ó, você pode importar os dados. Então, você pode importar os dados aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui, não colocar como table, colocar como column vectors. Column vector, porque aí vai aparecer, aqui já é o T, tá vendo? O T, ó. E aqui é o Y, tá vendo? Então, você já vai vir com esses 2 valores aqui certinho. Aí, por exemplo, você vem aqui e coloca assim, import select, né? Aí você seleciona aqui com shift, tá vendo? Seleciona esses 2 e aí mete um import selection aqui. Eles vão vir com a variável que você dá nome. Você pode mudar ela aqui, ó, para, sei lá, T e Y, alguma coisa assim. É que ele tá cheio de bug aqui, não tá me deixando, ele não tá querendo que eu mude aqui, mas eu consigo mudar esse nome. Agora, difícil é ele tá meio triste porque eu fechei aquele outro programa, aí ele tá meio rebelde. Mas você pode mudar o nome aqui, tá vendo? Pode mudar esse nome. Então, você consegue salvar. Se você for olhar aqui e fechar, ó, aqui essas variáveis existem aqui. Só que elas existem com valores esquisitos. Vocês podem ver, ó, tem 2.500 pontos aqui. E está bem lento. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a performance. Tá na máxima. Tá vendo? Ele vai vir com esses valores malucos aqui. Vocês vão ver que se você der um plot aqui, ó, vamos dar um plot nesse troço para ver. Varney. Como que é Varney? 4. Esse é o problema de você deixar essas variáveis com esse número maluco. Você escrever é difícil. Varname 5, não é isso? Ó. Aí você vai ter aquele mesmo desenho que estava lá. Ó. Tá vendo? Você vê que, na verdade, no ponto em que ele não pegou nada, naquela imagem, tá vendo? Ele dá meio ele dá um valor maluco lá, -2 não sei quanto, tá vendo? Isso aqui, gente,
tá tudo fora dessa escala, tá? Olha só que valores malucos aqui, ó. 1,5 vezes 10 a sexta. Só que você é inteligente, você sabe que cada quadradinho corresponde a um quadradinho de lá. Então, quer dizer, você vai ter que corrigir os valores. Como? Tem um fator de correção. Olha só, se cada quadradinho desse vai aqui, né? Aqui, ó. Cada quadradinho equivale cada quadradinho equivale a 1 vezes 10 a 11. Então, você tem aqui, ó. Vou fazer aqui no... Aqui, ó. Então, cada quadradinho daquele é 100 milissegundos corresponde a quanto? A 1 vezes 10 a 11, não é isso? Então, se você pegar qualquer valor aqui, x, ele vai ter o seu equivalente em y, equivalente em tempo, segundo um fator de correção aqui, né? Então, por exemplo, a correção aqui, ó, t, ó, né? Por exemplo, se eu tiver um valor aqui, ó, x, né? Então, eu vou ter 1 vezes 10 a 11 vezes 100 vezes 10 a menos 3, não é isso? De x, não é isso? Então, eu tenho um fator de correção. Correção para colocar na escala correta. Então, eu tenho uma correção aqui na escala correta. Isso aqui vai dar, né? Que tem tempo aqui, tarará, tarará, vai dar, sei lá, vai dar 10 a menos 12, não é isso? Ó, 10 a menos 14, 10 a menos 12. Então, quer dizer, todo o valor tem que multiplicar por 10 a menos 12. Eu coloquei isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho isso daqui em algum canto. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou dar um load aqui. Eu tenho alguma coisa aqui, ó. Resposta ao degrau. Eu quero dar um load. Load. Ó, você pode dar um load e voltar. Eu salvei. Você tem como você pegar aqui no Workspace e salvar o seu próprio Workspace do que eu estava fazendo, tá? Eu só deletar isso daqui que eu não quero, também não quero. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, fator de correção no tempo, tá? Existe também o fator de correção cadê aqui? Existe também o fator de correção no eixo Y, que é o quê? 0,5, 10 a sexta, corresponde a 5 volts. Né? 0,5, cadê lá? 0,5 vezes 10 a sexta corresponde a 5 volts. Consequentemente, eu quero saber quanto é o valor aqui que vier de Y em relação a um valor maluco que aparecer na tabela aqui, um valor louco que apareceu na tabela. Então, eu vou ter esse cara daqui, né? Eu quero 5, né? Sobre 0,5. Essa é a minha correção lá, né? Vezes o x. Então, eu posso pegar a tabela inteira, posso pegar aquele dela e já fazer uma correção, né? Isso aqui dá 10, né? 10 vezes 10 a sexta, que é 10 a sétima de x, não é isso? Então, esse valor está aqui também, ó. Esse valor está aqui também. 10 a menos 5. Deixa eu ver se eu fiz alguma besteira. Desculpa. É 10 a sexta aqui, né? Eu multiplico aqui esse daqui. Então, aqui é 10 a menos 6. Aqui é 10 a menos 5. Faz sentido, né? Então, quer dizer, os valores que vão aparecer na tabela lá são valores malucos. Não são valores que correspondem à realidade de tensão e tempo, e segundo, né? No caso, por exemplo. Né? Então, agora eu passei tudo para segundo e passei tudo para volt agora. Agora eu vou ver tudo em volt lá, tá bom? Então, eu vou ver tudo bonitinho em volt, tá bom? Beleza? Então, é importante. Primeira coisa é você corrigir os valores. Então, eu corrijo os valores aqui, ó. Então, eu tenho, se não me engano, eu tenho aqui, ó, eu tenho saída e tempo, né? Meus valores daqui são saída e tempo, tá vendo? Meus valores aqui são saída e tempo. O que eu faço aqui nessa função aqui que eu chamo de limpa função? Eu faço o seguinte, ó, eu pego um tempo inicial que eu determinei lá, um tempo final, certo? E um tempo e uma saída inicial. Aí eu coloquei as variáveis que eu peguei, o varname 4 e varname 5, que são as entradas e saídas,
um fator de correção. Então, aqui eu limpo deixa eu ver aqui que eu tenho. Acho que eu tenho direitinho, né? TF, taraná, SI, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Tá bom. Isso daqui, deixa eu ver se isso daqui funciona. Espera aí. Isso aqui tá certinho, eu tenho tudo? Tenho, né? Eu posso fazer. Inclusive, eu tenho o TO aqui e o IO. Eu posso já plotar. TO e Y. Isso daqui, tá vendo? Já é a minha funçãozinha bonitinha. Porque o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Plot, tempo e saída. Vou botar aqui o... Vou dar um hold on. E eu vou plotar aqui o tempo e a saída em vermelho. Tá bom? Deixa eu ver como é que vai ficar junto. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei essa mesma função e desloquei. O que eu fiz? Eu determinei aqui, ó, se você der um zoom, um ponto inicial. Esse ponto inicial que eu chamei aqui, que eu fui aqui e vi, ó, esse ponto inicial, quando minha função começa, que eu vi aqui, é 1.1960 de 10 a 11, né? 1.1960. Então, eu determinei aqui, ó, que existe um ponto aqui. Tá, 1.19, né? Por aqui, ó, tá vendo? Por aqui, eu determinei que é o meu ponto inicial aqui, ó, tá vendo? 1.19 aqui como meu ponto inicial. Não vai fazer tanta diferença assim no resultado final. Vou pegar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. O meu ponto inicial. E aí eu peguei também um ponto final aqui, o ponto final, o ponto do tempo de acomodação, tá bom? Ah, observação, eu peguei o ponto inicial tanto do x e do y, tá? E aí o que eu faço é o seguinte, depois o que eu faço é falar assim, olha, beleza, agora você vai subtrair de todo mundo, olha só, se você olhar lá, ó, a função, ó, eu pego o tempo, saída, eu faço uma correção de escala, que é aquela correção que eu falei, faço a correção de escala, por isso que as curvas não estão juntinhas. Aí eu falo assim, olha, acha para mim o índice no vetor, isto é, eu pego aqui, ó, por exemplo, a variável tempo, ó, vai no tempo e vê qual é o índice correspondente a 1 vezes 10, 1,1960. Aí eu vou lá, ó, cadê a variável tempo? Olha lá. Aí, sei lá, acho que deu 248. Não sei. Tá bom, é porque tá escalonado, né? Já tá escalonado lá no negócio, mas não tem problema. Cadê? Não lembro qual é exatamente. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Enfim, aqui, ó, faz de tempo igual. Vamos ver isso. 298. Aí você vai lá em 200, no tempo 298, ó lá. Olha lá, 298. Na hora que você procurar aqui, você tem como fazer automaticamente. Ó. Você procura aqui, ó. Tá vendo? Ó, aquele valor que eu falei está no índice 298. É a posição 298, né? Centésimo, 98º. Tá? Então, eu achei esse valor. Esse valor, para mim, eu vou cortar a função. Olha só como é que eu corto. Ó. Eu faço um novo tempo e uma nova saída. Essa nova saída vai começar, tá vendo? Ele vai começar nesse tempo aqui, ó, tá vendo? Ele vai começar nesse tempo aqui, né? Olha só. E ele vai acabar nesse tempo, nesse f. Quem é o f? Também é uma função, um tempo que eu escolhi. Então, eu escolhi para acabar. Não necessariamente isso é o tempo de acomodação. Isso é só onde eu quero acabar. Então, eu olho para cá e falo assim, ó. Que aí é mais fácil, né? Olha, quando é que a função aqui acabou? É porque assim, aqui já é outro ciclo. Então, acabou aqui, tá? Acabou aqui.
Ok, então acabou aqui, tá certo? Então, beleza, acabou aqui. Então, eu vou escolher esse ponto. O ponto que eu determinei lá, como TF, foi o 7 aqui, que é basicamente, se você olhar aqui na função, por aqui, eu falei assim, acabou aqui. Tá vendo? Eu nem peguei esse um pouco mais para cá, eu fiz uma zona de garantia aqui, falei assim, aqui é o meu 7 aqui, tá bom. Tá certo? Então, tá bom. Até para fazer, pelo menos, chegar, né, o tempo de acomodação aqui, também eu não cortar o tempo cortar o tempo em que eu vou usar para fazer o y de infinito. Então, olha só, aqui, ó, a minha função acaba aqui começa um novo ciclo. Eu falei que era aqui que acaba e joguei fora um pouquinho de informação aqui, mas que talvez se fosse uma informação duvidosa que já está começando um novo ciclo. Beleza. E aí você vem aqui e escolhe um ponto aqui, não tem problema. Tá, então eu escolhi esse ponto aqui no tempo final. Olha só, então aí eu peguei e falei assim, olha, agora o meu novo vetor vai receber o tempo e a saída, o vetor que era correspondente a esse cara aqui inteiro, né? Só que eu não quero ele inteiro, eu quero só um pedaço dele, né? Eu quero só um pedaço correspondente àquilo que eu estou querendo, né? Que é esse cara daqui, ó. Então eu pego aqui, ó, só esse pedaço, né? Já cortado, porque eu vou subtrair depois o tempo, o TI e o SI, que eu chamei, né? TI e o SI, que são... Quem é TI e SI? TI e SI, basicamente, é o ponto correspondente... Porque quem é SI? É o Y de TI, tá bom? O SI é o Y de TI. Se você for ver aqui quem é SI, ó, é esse 44... 440, né, que eu botei como entrada. Eu podia não colocar como entrada, podia calcular, né, porque se eu achei o ponto, é só eu ir lá no valor da saída e ver quem é esse ponto, né? Eu poderia fazer isso, ó. Se você fosse olhar aqui, ó, eu poderia olhar aqui, ó, e ver quem é o ponto correspondente a 200 aqui, 98. Tá vendo? Que é 440 mil 440 mil, tá vendo? Que é o ponto correspondente ao 298. Poderia ter, eu coloquei essa informação direto. Essa informação poderia ter sido calculada aqui dentro. Isso aqui não ser uma entrada. Ok, fiz a saída. Agora a minha saída está limpa. Por isso que eu chamei de limpa função. A minha saída agora está limpinha. Ela, na verdade, agora, tá vendo? Ela é um degrauzinho que começa no zero. Tá bom? Então, era assim. Tá vendo por que eu falei daquele negócio Tá vendo por que eu falei sobre aquele negócio de fazer... observação aqui. Isso aqui está errado, porque esse TOF foi que eu fiz a correção. Nesse exemplo aqui, eu faço a correção direta, né? Deixa eu pegar já com a correção feita. Tá, deixa eu pegar já com a correção feita. É que já vai vir os valores certinhos, tá bom? Então, limpa a função. Limpa a função sai com o quê? Sai com... Tá, sai com esses valores aqui. Tá? Eu vou chamar isso de F, tanto faz, tá? Na saída você que chama, você pode chamar de 1, 2, 3, qualquer coisa. Fiz alguma besteira, que eu não sei qual foi. Deixa eu ver aqui. Taranã, taranã. Eu acho que tem alguma coisa erradinha aqui. Deixa eu ver. Deve ser alguma coisa correspondente a... Deixa eu ver. A ordem aqui, né, que eu peguei. Provavelmente eu devo ter pego alguma coisinha aqui errada. Deixa eu corrigir isso. Já para não explicar para você errar. Não, porque provavelmente deu um negócio vazio. Provavelmente quando eu fui subtrair, eu devo ter subtraído de alguma coisa que tá. Eu vi esse erro passado, eu não lembro. Devo ter subtraído de alguma coisa que estava numa outra escala. Quem é? Deixa eu ver aqui. Ó. Quem é? Deixa eu ver. Taranã, taranã. Deixa eu ver. Eu não lembro aqui que eu fiz. Deixa eu ver esse outro aqui, que eu acho que o 2 já estava correto. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro quem eu coloquei. Deixa eu ver aqui se já está certo. Deu a mesma coisa. Só que eu plotei esse
outro aqui, porque o TOF aqui, o teu outro deu tanto. Tem alguma coisa errada aqui? Quem é esse login? Ah, esse log é do logaritmo. Deu uma coisinha errada aqui, deve ter sido porque eu estou fazendo alguma continha errada aqui. Vamos depurar o programa para ver o que está acontecendo, né? Então, TI está correto, TF está correto, SI existe, é esse valor. Perfeito. O tempo está certo, o tempo aqui, né? O tempo está certo e a saída também está certa. Correção existe, existe, existe. Beleza, vamos fazer assim, ó. Vamos ver se está tudo certinho, então saindo como deveria sair. Vamos fazer assim. Esse cara daqui, ó. Quem é esse cara? É a função normal. Quem é o tempo? Vamos ver o tempo aqui, ó. O tempo é esse cara, então o tempo vai receber agora uma nova função, né, que é o tempo corrigido, e esse cara aqui vai ser a saída corrigida. Beleza. Então, se eu plotar esse cara aqui de novo, ele vai dar o quê? Vai dar agora na escala certa, tá vendo? Na escala de tensão, na escala de milissegundos, não é isso? Ó, perfeito. Tá funcionando perfeitamente como eu queria. Esse cara daqui vai dar um I. Esse I aqui é quem? Esse I é o índice, talvez aqui que esteja errado, né? Esse I aqui é um cadê? Deixa eu ver esse I aqui que está errado. Ah, porque eu ok, porque ok. Eu fiz uma correção de tempo e alterei, beleza. É que eu fiz a correção antes, né? Eu fiz a correção antes. Eu posso fazer a correção então depois, né? Não tem problema. Eu posso fazer a correção depois. Eu posso, na verdade, fazer isso daqui depois. Eu acho que vai. Porque eu estou procurando uma coisa que não existe. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer uma correção em cima de TO, não posso? Posso. TOY. Porque a correção eu faço a hora que eu quiser, né? Só que eu estou usando os dados anteriores, então ele não está achando que ponto é aquele que dá o vetor, porque estava antes. Tá, beleza. ITO e Y. Vamos ver se agora resolve. Eu estava fazendo a correção por fora, tá certo. Tá vendo? Então, vamos fazer agora um plot de 0. Vamos salvar essa função aqui e vamos pegar esse load de novo. Tá? Acontece. Beleza, vamos ver agora se está funcionando. Se não tiver, a gente vê de novo. Não tem problema não. Cadê essa função aqui? Vamos ver aqui se vai fazer. Ah, fez, beleza. Só que eu fiz um pequeno erro aqui que eu botei a função e não botei o ponto e vírgula, então ele me dá a saída inteira, né? Que é uma coisa muito chata. Então eu vou dar um CLC aqui que tá vendo? Pronto, ele fez agora o que eu queria que ele fizesse, tá vendo? Eu vou dar um ponto e vírgula aqui, ó. Agora ele fez certinho. Ele colocou a função aqui com a escala que eu queria, tá vendo? Né? E ele cortou no ponto que eu queria. Então, isso aqui, para mim, é o meu ponto total final aqui, tá vendo? Da função. Eu disse que essa entrada ela foi feita com a entrada de 6. Eu entrei com 6 e saí com 7 e pouco. Né? Então, você já sabe que vai ser 7 e pouco dividido por 6, né? O meu K. Mas aí tem que saber quanto que vale. Então, eu vou chamar aqui uma outra funçãozinha que eu calculei, que é a função... Cadê quem é? Fourier? Não. Quem é você? Ordem área, tá vendo? Pronto. Só tá entrando quando eu aperto Enter, enfim. Essa função vai fazer o seguinte, ela vai mandar eu determinar na função qual que é o tempo de acomodação. Fala assim, olha, você diz para mim que é o tempo de acomodação. Você, isso você faz com a função input, tá? Aí você faz input. Aí você faz assim, olha, enquanto T de I for maior do que tempo de acomodação, pega todos esses resultados e monta um novo vetor. Esse novo vetor, né,
ele vai ter N pontos. Esses pontos correspondem, na verdade, aos pontos que eu quero analisar. Então, quer dizer, nesse caso aqui, ó, eu vou escolher um ponto aqui e falar assim, olha, a partir desse ponto aqui, eu acho que já chegou no tempo de acomodação. Então, eu vou fazer a conta só com esses, daqui para frente. E eu vou fazer um novo vetor com N pontos, eu vou tirar a média de todos esses pontos aí. Você vê que ele vai para cima, vai para baixo, isso é uma coisa ruim. Outra coisa interessante é o seguinte, que eu já posso fazer uma conta aqui. Vamos achar o K primeiro, tá? Depois eu faço o seguinte, depois eu venho aqui e determino, eu faço uma linha, vocês vão ver, com todos os pontos correspondentes a esse y de infinito, que eu chamei de y médio, né? Posso chamar também de y_inf, né? Eu vou chamar aqui de y_inf, só para não dar problema, tá? Eu acho que tem alguma forma de fazer um Ctrl Replace lá, mas eu vou fazer na mão. Tá bom? O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou calculando tal. Como é que eu estou calculando tal? Estou pegando aqui, ó, esse cara daqui, ó. Deixa eu abrir isso daqui no... Deixa eu dar isso aqui. Vou fazer isso aqui assim. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou pegando esse cara. Estou fazendo o seguinte, eu estou falando assim para ele, olha, vamos lá na funçãozinha. Olha só o que eu estou fazendo. Estou fazendo o seguinte, olha, eu plotei e falei assim, olha, me dá o ponto aí, me dá o ponto onde você acha que o tempo já chegou no regime permanente. Aí você vem aqui, ó, e fala assim, eu acho que já chegou aqui já. Nesse ponto aqui já chegou já. Cadê? Deixa eu botar aqui. Nesse ponto aqui já chegou já. Então, né, correspondente aqui ao tempo de... Desculpa, tá meio ruim aqui. Deixa eu pegar aqui assim. Ao tempo de acomodação. Então, olha só, a partir daqui, isso aqui é o TS. Então, a partir daqui, ó, o TS aqui é o tempo de acomodação. Então, eu vou fazer a conta do meu K com os pontos daqui. Então, o meu y de infinito vai ser a média desses valores aqui. Tem que passar meio que por aqui, pelo meio, né? Vai ter que ser a média desses caras daqui. Então, eu faço o seguinte, ó, o y de infinito, então, é a soma de todos esses caras aqui dividido por n, né? Basicamente é isso, né? Só que só depois do tempo de acomodação, tá bom? Então, isso que a função está falando, ó. Tá? Então, você está determinando, eu vou junto todos eles, e aí eu faço esse cara daqui, né? Vou somando eles, somando. Um dentro de um while, e aí eu faço e somo todo mundo. Então, o meu K vai ser isso sobre o A da entrada, né? Depois eu faço o seguinte, só para dar uma ajeitada, eu faço assim, olha, faz aí uma linha de zeros correspondente ao y de t. Y de t para mim é a entrada, tá? O y de t. Faz uma linha de zeros aí com do tamanho de y de t. Agora coloca aí dentro, né, do primeiro ao último, coloca aí para mim o y_inf. Aí eu faço isso aqui, ó. Essa linha está fazendo exatamente isso daqui, ó. Quer ver? Vou fazer em amarelinho aqui, ó. Aí você está criando um vetor assim, ó. Opa, meu filho. Aqui é um vetor assim. Até aqui, né? Porque agora aqui é o que eu... pode ser assim também. Deixa eu ver. Até o end do y de t, né? Só que, na verdade, eu só vou pegar daqui para trás, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Y_inf, do comprimento de y de t. Beleza. Exatamente. E aí você vai fazer essa conta aqui. Você pode fazer essa conta com esses valores aqui, né? Como você pode parar em tempo de acomodação, assim, você que escolhe. Como você você está considerando que todos esses valores aqui já estão dentro do regime permanente. Você só pegou aqui um pouco do negócio, entendeu? Você pode, por exemplo, aqui, aí é você que sabe, você pode pegar esse cara daqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Você pode pegar esse cara daqui, né? Até
né? Aqui, ó, você pode pegar esse cara daqui até o último valor lá, né? Como você está considerando que esse cara daqui praticamente não mudou, né? Você pode pegar aqui, não vai fazer muito, até um teste. Você fazer para ver se você pegar até aqui, né? Esse valor, ou pegar até aqui, não vai fazer muita diferença, porque você já pegou meio que já cortou num ponto que você já achava que não estava no outro ciclo, né? Então você pode ver que é um bom teste fazer dois resultados, fazer até aqui a área e fazer a área até aqui e ver qual é a diferença. É um bom teste. E aí você pode fazer o seguinte, você vai fazer agora essa área aqui, ó, a área correspondente a essa parte daqui, que é essa daqui, ó, completa, e diminuir da área sobre a curva. A área sobre a curva é essa daqui, ó. Aí você vai achar, né, essa área aqui que eu vou fazer em verde. Opa, fechei, né? Estou compartilhando ainda. Deixa eu ver aqui. Ah, tomara que não tenha saído do compartilhamento há muito tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô em verde aqui. Não, vou ter que fazer tudo de novo. Tomara que não tenha saído, não vi. Ah, eu dei o stop sharing agora. Tudo bem. Beleza, porque eu apertei errado. Ok. Então, porque eu tentei achar o verde. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se eu não consigo. Ah, beleza. Se eu apertar, vai de novo. Tá bom, agora eu entendi. Como é que eu boto esse cara aqui para trás? Ah, botei, pronto. Agora eu posso apertar aqui à vontade. Então, eu vou achar. Ah, pronto. Aqui, ó. Eu vou achar. Então, se eu pegar essa área daqui toda e diminuir dessa área pequena, eu vou achar essa área aqui, ó. A área zero é essa área daqui, tá vendo? Essa área daqui, ó. Não tem problema, porque o ruído, porque no final das contas, o que você ganha por cima, você perde embaixo. Então, é meio que um valor médio ali. Entendeu? Olha só, deixa eu fazer aqui essa conta. Então, eu vou fazer isso daqui. Deixa eu ver aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar TOF e YOF, tá bom? Exatamente. E eu vou colocar aqui foi. Ah, tá. O A é o que eu vou chamar de 6, né? Então, eu vou achar. Ah, eu vou ter que determinar aqui onde começou, né? Eu vou começar aqui, mesmo. E aí você vai ter aqui um tal, por exemplo, de 0,1, 0,10, 35 e um K de 1,23. Está razoável, tá vendo? Ok? Então faz sentido aqui. Poderia pegar um pouquinho, quer ver? Vamos fazer diferente aqui. Vamos fazer aqui, vamos pegar um pouquinho mais aqui. Não. Ideal que você pega aqui no meio, né? O valor aqui, tá vendo? Não mudou muito, tá vendo? Não muda muito se pegar aqui. Vou pegar um outro aqui, ó. Cadê? Tá vendo? Não faz muita diferença aqui. Tá vendo? Só pegar um outro aqui no meio. Aqui fez uma certa diferençazinha um pouco, né? Mas aqui no tal, mas tá na última escala, né? Então, se você pegar aqui, ó, isso aqui, menos 0,10, 36, e dividir isso por 0,1036 dá 2% de erro, né? Pegar isso aqui e multiplicar por 10, por 100, desculpa, dá 2% de erro, não fez nem cócegas, entendeu? Só não pode colocar o ponto mais para lá, né? Aí vai dando bastante errado, né? Vamos avacalhar aqui, ó. Você pegar, sei lá, esse negócio aqui com o seu coisa, né? Aí você vai achando, tá vendo? Menores valores, porque você pegou áreas menores, né? Então, se você for avacalhando, você vai errando, né? Pra cá, vamos pegar esse daqui só, tá vendo? Aí deu um tal absurdamente pequeno.
Um cabe um pouco menor, tá vendo? Então, é ideal você pegar um pouco mais para cá, né? Valores mais para cá. Aqui no final, aqui. É uma coisa que faça mais sentido. Tá vendo? Dependendo do que você pegar, pega um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, 1,23, 1,22, mas você está dentro da margem do erro, tá vendo? Tá bom? Agora, eu não fiz uma função para o logaritmo, mas eu fiz essas contas, quer ver? Cadê aqui, ó? Eu fiz essas contas em algum lugar. Eu fiz essas contas em algum lugar. Agora achar que é o negócio. Eu fiz aqui, ó. Tá bom. Deixa eu chamar de y de infinito. Tá. Bom, boa observação. O que acontece? Nesse do logaritmo, você vai ter que fazer um negócio importante. Quando você fizer isso daqui, ó, então, você só vai poder pegar, por exemplo, os valores é 7,3686 da versão anterior, você vai poder pegar aqui só os valores na próxima correspondentes a menores que isso aqui, do que isso aqui. Então, por exemplo, suponha que está aqui. Você vai poder pegar os valores antes disso aqui. Você vê que tem, por exemplo, se eu disser aqui nessa... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse... A saída do negócio era o quê? A saída dessa função aqui é quem? Essa é... Cadê? Vamos ver se eu tenho aqui o TO. É o TOF, né? TOF, YOF. Olha só. Por exemplo, suponha que aqui você pegou... Aqui, ó, você pegou... Foi 7 e pouco, né? Sei lá, 7,4, digamos que seja a sua média. 7,4. Volta aqui, ó. 7,4. 7,4 está mais ou menos aqui, né? Ó, vamos pegar esse cara daqui, só para ver onde está o 7,4. O 7,4 está por aqui. Tá vendo que esse pontinho aqui, infeliz, ele passa, né? Todos eles passam daqui do 7,4, né? Você tem que pegar um ponto antes daqui do 0,2, por exemplo, né? Tá vendo? Ó, antes do 0,2 aqui, ó, tem que ser esse valor aqui. Tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Você vai ter que cortar essa função de novo, mas você já está com ela aqui. Cortar essa função, você vai ter que cortar agora, seu último ponto vai ser o 0,2, tá bom? Então, vai ser aqui no 0,2, tá vendo? Depois dele, você tem que ver aqui qual que me passou de 7,4, mais ou menos, né? Que é o seu y de infinito. 7,36, pronto. Você pega, mas esse cara já vai passar, olha só, ele está escrotamente aqui, quase no 8. Então, nesse cara aqui, com certeza você não vai conseguir pegar. Esse aqui você já vai conseguir pegar. Então, quer dizer, tem que ser coisas antes do 0,2. Então, esses valores aqui, ó, que eu peguei aqui, ó, tá vendo? Eu peguei essa mesma função e cortei ela, tá vendo? Até o 0,2, ó, até o 4,95 aqui. Pode fazer de forma automática ou não, você que sabe, vocês que sabem, tá bom? E aí, lá dentro, né, você também tem o y, que é o correspondente. Se você fizer esse plot aqui, ó, tá vendo? Esse plot aqui que eu chamei de log, eu não fiz a funçãozinha, mas faz uma funçãozinha para isso, tá? Que corta aquela outra função até um valor que seja no máximo, pode ver aqui, ó, que seja no máximo y de infinito, ó, ele não pode passar do y de infinito. Aqui, tá vendo? Por exemplo, ó, esse valor... professor, isso aqui é 7,2, isso aqui é 6,1. Por quê? Buído. Então, não deveria ser 7,2, mas que é aquela grandona. Um maiorzinho, assim, né? Não aquela grandona, mas um maiorzinho antes dele, que está em algum lugar aqui. Tá vendo? Antes dessa tem meio que um picozinho aqui, ó, um segundo pico aqui, ó, tá vendo? Esse segundo pico aqui é 7,2. Tá vendo? Então, beleza. Eu garanti que não dá errado. Garanti que aquele log não dá negativo. Tá bom? Então, eu fiz esse teco aqui, tá bom? Então, eu fiz isso daqui, eu cortei, tá vendo? A minha função agora só vai até aqui, tá bom? Então, tá vendo? Se você for botar agora, a minha função, a nova função, tá vendo? Ó, ele pega só até o 0,2, tá vendo? Então, eu vou fazer as contas com isso da cara daqui. Aí eu faço aquele negócio, tá vendo? Ó?
eu faço aqui aquela contona lá, ó, aquele B, tá vendo? Ó, faço aquele B, olha lá. Eu faço B, eu vou chamar de y_inf, né? Que eu peguei aqui, por exemplo. Aqui tem um negócio que é o seguinte, divisão, cuidado, hein? Você tem que botar esse ponto, porque aí vai fazer a divisão dos vetores. Se você não colocar esse ponto, ele vai dar errado. Ele vai dizer que não, as dimensões não estão corretas, porque ele vai fazer como se fosse uma... Não existe divisão de vetor, mas ele vai fazer aquele AX igual a B. Se AX é igual a B, ele faz, sei lá, X igual a sobre B, que é, na verdade, X igual a elevado a menos 1B. Ele vai fazer contas vetoriais, né? Então, como se fosse divisão vetorial, que não existe, mas vai fazer vai fazer como se fosse inversa da multiplicação, e ele vai fazer errado. Então, você quer pegar a divisão. Subtração não importa, tá vendo? Porque y_inf é um número, y_inf também é um número. E aqui, esse cara aqui é um vetor. Então, ele só vai deixar, ele vai fazer isso daqui, tá vendo? E aí, eu pego esse cara com quem? Com o tempo. Que tempo é esse? Com t-log, tá bom? T-log, aqui pode ver. Olha lá. Aí você faz um polyfit de t-log, que é esse cara aqui correspondente ao tempo desse cara daqui, tá vendo? Com o b, que é o correspondente, tem que ser com y do já da parte que vai fazer o logaritmo, e faz um, não vai dar errado, tá bom? E bota no 1 aqui. Aí esse cara daqui, ó, vai dar, tá vendo, ó, um coeficiente da reta. Esse cara é o 1 sobre tal. Como eu falei ali, então você vai fazer esse cara aqui 1 sobre tal. Então, quer dizer, se você pegar esse valor aqui, ó, e fizer 1 sobre esse valor, vai dar aí um 0,1 alguma coisa, que era basicamente o que você achou lá no tal lá, tá vendo? Do resultado da mesma coisa, tá bom? Então, se você fizer, olha que interessante. Se você pegar aquele outro resultado lá, ó, pega o outro resultado lá, cadê? Vamos ver se está certo? Vamos. Pega o outro resultado, vamos fazer tudo de novo, ó. Vamos fazer tudo de novo aqui, ó. Cadê o plot alguma coisa, né? Ah lá, vamos fazer esse cara daqui, ó. Vamos fazer aqui tudo de novo. Aí eu faço tudo aqui, eu pego aqui, vou pegar esse valor aqui assim, tal. Beleza. Fiz, deu, tá, deu zero, certo? Então deu isso daqui. Então, beleza. Bom, meu y_inf deu isso, né? Meu k deu quanto? Meu k deu isso daqui, tá vendo? Meu k é esse, certo? O meu k é esse, meu k é aquele ali, certo? E o meu tal é esse daqui, certo? Então, vou fazer agora, vou fazer uma resposta ao degrau agora. Vou fazer hold 1. Vou fazer uma resposta ao degrau com a fórmula. Ó, cadê o step? Eu já fiz isso tudo. Aqui, ó. Ó, isso aqui... Ah, eu vou ter que apagar esse TF que ele vai confundir com função de transferência. Pera, deixa eu apagar esse TF. Ele vai confundir com função de transferência, que esse aqui é TF, função de transferência. Ó, vou fazer a função de transferência assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Quer ver? Vou apagar isso aí. A função de transferência é assim. Você tem que colocar a função de transferência, tem que colocar o numerador e o denominador da função de transferência. Nosso é K sobre tal S mais 1. Aí você faz assim, ó, K sobre tal S, divide tudo por tal. Aí você vai ficar com isso daqui, ó. O numerador é K sobre tal e o denominador vai ser 1, né, que é no S, e 1 sobre tal. Ele vê assim, polinômio, tá bom? Então, você vai escrever aqui, ó, tá vendo? Você escreve aqui esse cara aqui bonitinho, igual eu fiz lá, sistema. Aí depois você faz o step disso. Obviamente que tem que ser o step com a resposta do degrau não unitário, ele vai dar unitário. Tem que fazer a resposta ao degrau desse degrau aí. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo? A saída, sistema. E qual é o tempo que eu uso? O tempo que você fez a função que já está lá, que é essa daqui, ó. Eu chamei de TOF, né? E a resposta é o 6. E eu vou colocar isso, Y. E aí eu vou fazer isso, eu vou dar um plot, eu vou dar um plot de Y e de TOF em vermelho.
Se eu fizer isso, olha lá, certinho, olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Eu modelei, olha lá, eu achei um Caio, um tal que modela a minha, ela ficou por dentro direitinho, ó, que modela a minha saída. Eu fiz com resultados esse aqui é o resultado do outro, né? Do negócio. Se você fizer, cadê? Eu tenho que fazer o quê? Deixa eu ver aqui, ó. Esse é com resultado do degrau, né? Da resposta ao degrau de quem? Da área. Vamos fazer agora com resposta ao degrau. Eu não fiz a funçãozinha e tem que ficar refazendo. Né? Isso é bom fazer a funçãozinha. A funçãozinha é a melhor coisa que tem, tá bom? O y de infinito. Faz essa conta aqui. Faz depois de novo, vai dar, cadê? Isso aqui. Tem que fazer agora o poliajuste, não é isso? Poliajuste. Cadê o poliajuste? Polifit, né? O poliajuste. E vai dar isso aqui. Eu posso estar fazendo alguma coisa erradinha aí com valores, tem que refazer tudo e ver se esses TO de log estão com valores que eu estou fazendo diferente. Eu acho que vai dar algum resultado um pouquinho diferente, porque eu não refiz, né, esse log. Mas só para você ver que não é o resultado, né? Cadê? Esse cara daqui. Sobre isso. Vou chamar de tal 2, sei lá. É quase a mesma coisa. Aí eu pego e faço a mesma coisa, ó. Eu vou aqui e faço, só que eu faço com tal 2. Tal 2. Aí faz uma funçãozinha, por favor, né? E agora eu ploto, eu já faço isso daqui, eu ploto esse daqui. Deixa eu botar um hold on aqui só para garantir. Tá bom? Aí você faz um plot aqui, isso daqui de novo. Só que você faz com green para ficar diferente, tá vendo? Então, esse troço aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Bateu, praticamente bateu, ó, tá vendo? Tem uma diferençazinha mínima aqui, ó, tá vendo? 2 metros tem que dar certo, tá vendo? Vou pegar aqui, tá vendo? Aqui, ó, tem que dar certo. E aí, seguinte, o que eu ia fazer? Não lembro. Tá. Tem um problemaço aqui, se você fizer com um método de 63%. Isso é um problemaço. Você pegar 63% de y de infinito, vai dar 4,66. Se você for na função aqui, cadê? Deixa eu pegar o negócio. Eu não quero, eu quero isso aqui. Vírgula IOF. E eu não sei se... tá. Se você pegar o 466 aqui, ó, olha que problema você arranjou para sua vida. O 466, o 466, ele tá... Olha aqui, olha só o problema que você arranjou. Ó. Olha só quantas vezes ele passa. Olha só quantas vezes ele passa no 466, ó. Ele passa no 466. Olha lá, ele passa aqui, ó, aqui, 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 aqui. O resultado que você achou foi zero alguma coisa, né? Zero é por aqui, ó. Talvez esse, né? O ponto que você achou, na verdade. Talvez uma média entre todos, mas não, você achou uma região de resultados por causa do bendito ruído. Então, não é um método, tanto que não está na apostila esse método, porque é um método numérico, né, considerando que a função dá certinho, mas não dá, tá vendo? Tá bom? Então é isso aí. Então eu vou pedir para vocês aqui no negócio, vou pedir direitinho para vocês o que vocês precisam fazer para o relatório, e eu vou dar não esse sinal, vou dar um outro sinal, tá? Para vocês fazerem praticamente a mesma coisa que eu fiz com cada funçãozinha, tá? E fazer a validação. Quando você pega o resultado e faz uma validação, tá bom? Então é isso. Deixa eu só fechar aqui para a gente encerrar aí. Essa aí é a aula correspondente que eu faria aí também. Até melhor aqui que eu faço com o computador, fica mais fácil.
Stop share e stop recording.